Feche os seus olhos primeiramente. Repete após mim e fala assim: eu abro o meu coração para receber a verdadeira e poderosa palavra de Deus. Nós vemos aqui no verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros. Fala assim: um só corpo, o corpo de Cristo, tem muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha para o seu lado, olha para o lado aí, fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, cada um de nós temos uma função. Amém? E olha só, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Me dá a sua atenção. E membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Vocês viram a irmã aqui, falando de uma maneira profética, para ele se alegrar, que Deus tinha grandes coisas, e que aquele pequeno bolo caiu, mas que com certeza Deus iria dar um grande bolo para ele, e não só bolo, como uma vida abençoada. Essa é a unção profética. Aí depois nós vemos, se ministério, que é aquele que serviu. Quando fala ministério aqui, é de servir. A palavra no grego seria mais apropriada, é aquele que serve, aquele que já chegou, falou: não, pode deixar que eu resolvo aqui. Foi lá e pegou e resolveu. Assim tem irmãos que são, rápidos em resolver situações. E olha só, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Também teve um dos atores aqui que começou a ensinar: olha, caiu por conta disso, devemos olhar atentamente para que não venhamos a tropeçar. Então é aqueles que têm esse encargo de ensinar. Acontecem situações, o irmão da célula vai lá e sempre traz um ensino, traz algo referente àquela situação para que você seja abençoado. O que exorta, e aqui seria o que consola, faça-o com dedicação. Assim também teve aquele que consolou, que chegou aqui, trouxe um consolo. O que contribui, não teve uma irmã que saiu para comprar? Tem irmãos que estão no nosso meio e que ele tem esse encargo. De repente ele não vai ensinar, vai falar: quanto que é? Fala quanto que é que eu quero participar. Não, me fala, e são pessoas que, essas atitudes, elas fazem parte da sua personalidade. É do seu ser, é como que esse dom Deus te deu e ele faz parte do seu ser. Amém? Seguindo adiante, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, quem preside é quem lidera. Teve o último aqui que era o Gabriel, que ele começou a liderar e falar: olha, então o líder é aquele que fala, o bom líder, ele conhece os dons de cada um. Ele já sabe quem é na célula dele aquele que é disposto a ofertar. Ele já sabe na célula dele quem é aquele que está disposto a servir. No ministério ali de pegar, colocar a mão na massa. Então ele já dá direção. Ele é aquele que conhece, dá direção. E aquele que exerce misericórdia. Teve um aqui que exerceu misericórdia com aquele rapaz que derrubou o bolo. Que ele é sempre ali, libera uma palavra de misericórdia, uma palavra de brandura, para poder trazer consolo para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, mas e esses dons? Esses dons vêm do Espírito. Amém? É o Espírito que nos dá. Quando se fala de dom, nós precisamos falar do Espírito Santo. E nós temos 3 classes, fala assim, 3 classes de dons. Então, que são mencionados na Escritura. Tem aqui esses 7 dons, nos quais nós mencionamos, que está em Romanos capítulo 12. Temos também, lá em Efésios capítulo 4, os 5 dons ministeriais. Fala assim, 5 dons
ministeriais, que é o apóstolo, amém? O profeta, o evangelista, pastores e mestres. Alguns creem que pastores e mestres é um só, mas nós cremos que são separados. Tem alguns que foram chamados para serem pastores e outros para serem mestres. Esses 5 dons ministeriais, quando fala, eu, por exemplo, tenho o ministério de profeta. Eu não só profetizo, mas eu tenho um encargo de ensinar. O apóstolo, ele não só exerce a unção apostólica, mas ele tem um encargo de ensinar, né? Essa unção apostólica. O apóstolo, o nome significa enviado. Enviado. Né? Tanto é que o pastor Luiz, ele é um apóstolo, ele não tem um título. Mas se tem algo que ele é um apóstolo, porque nós somos mais de 1.250 igrejas pelo mundo. Mais de 35 países. Então, ou seja, ele treina e ele envia. Mas também, nós temos, né, o evangelista, que é aquele que não só evangeliza, mas ele treina, como o pastor Giles no nosso meio, que não está mais aqui, está nos Estados Unidos. Temos também, né, a unção de ensino, né, o ministério, né, de ensino, de mestre, que o pastor Luiz também é. E você pode perceber isso na nossa igreja. Mas também tem os pastores, que é o ministério apostólico. Então temos os dons, os 5 dons ministeriais, que está lá em Efésios. Temos esses 7 que vocês acabaram de ver o teatro aqui, que é o nós iremos falar. E também temos os dons que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons espirituais, que são 9. Que são os dons de cura, palavra de conhecimento, palavra de profecia, dom da fé, milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas, que são esses dons espirituais. Discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que esses dons, entenda, esses dons, Deus dá, o Espírito Santo dá conforme lhe apraz. Esse é o dom, né, no qual nós podemos exercitar, que é o dom de línguas, né? Todos esses dons, eles requerem a vontade de Deus e o propósito de Deus para aquele momento. Nem todas as vezes que eu quero curar uma pessoa, eu vou ser usado por Deus para curar. Eu fluo nesse dom espiritual. Mas nem todas as vezes acontece. Por quê? Não sabemos. Uma coisa eu sei, que Deus é sempre bom. Amém? Só que entre o céu e a terra, tem o segundo céu, que tem guerras espirituais. Mas, esses dons, por exemplo, a palavra profética, né, você pode, todos nós podemos profetizar? Sim, podemos. Todos nós podemos profetizar. Mas, nem sempre você vai ter necessariamente uma palavra que vai predizer o futuro da pessoa. Que a palavra profética também não é somente isso, predizer o futuro. A palavra profética, como diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, diz que a palavra profética ela serve para exortar, para consolar e para edificar. Amém? Mas, voltando para cá. Então, nós iremos concentrar a respeito desses dons, né, de serviço. Esses dons, esqueci de mencionar algo. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12 são dons para evangelizar. Porque quando manifesta uma cura, você prega o evangelho e muitas pessoas são alcançadas, amém? Esses dons aqui são dons que nós falamos que eles são dons de apacentamento, de pastoreamento. Já os 5 ministérios, eles são, né, mais amplos do que esses outros 2. Mas vamos lá. Primeiro dom da profecia. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você pode fluir neste dom. A palavra de Deus diz que todos nós podemos profetizar, amém? Preste atenção aqui. Vou trazer um ensino para vocês. Porque alguns entendem que profeta, a profecia é aquela que apenas fala do futuro. É também. Quando você fala de algo que vai acontecer e depois se cumpre.
Mas a palavra, a profecia, você também pode, ser um profeta falando a palavra de Deus, que é necessária para aquela hora. Preste atenção aqui. Por exemplo, eu ensino isso no curso. De repente você vem aqui para o culto. Aí você sentou, chegou uma pessoa do seu lado e sentou. Aí você fala, Senhor, aquela pessoa te chamou atenção, aí você pergunta, Deus, tem algo para eu falar para essa pessoa aqui? E de repente, o Espírito só te leva, a cumprimentar ela e você lavar ela com a palavra. Esses dias para trás, eu estava no culto lá no Bueno, encontrei um casal nosso aqui, e o Emerson e a Patrícia, e eles estavam sentados lá, eu fui cumprimentei eles. No que eu cumprimentei, eu comecei a liberar palavras de vida. Palavras de vida, falando que eles eram isso, que eram abençoados, que Deus tinha planos, e parará. Foi apenas liberando palavra de Deus. E eles foram sendo lavados, e foi um encontro profético. A Patrícia, os seus olhos encheu de lágrimas, o Emerson ficou lá segurando o testemunho de um homem, sujeito macho, mas assim, querendo chorar, e foi um simples ato de liberar a palavra de vida. Tem hora que você vai ser usado para profetizar, para consolar. Tem uma família aqui, preciosa, que está conosco, que perdeu um ente querido, uma irmã, membro aqui do nosso convívio, está aqui. Mas aí de repente, foram irmãos lá no velório, para consolo, um abraço, uma palavra para confortar. Esse também é o espírito da profecia, consolar. De repente você está aqui, olha para uma pessoa, você vê que ela está, assim, a cara dela está normal, mas lá no seu espírito você percebe que há algo de errado. Aí você vai lá e libera, fala, eu quero falar algo para você, fique em paz, Deus vai trazer provisão. De repente você estava aqui ouvindo um louvor, aquele louvor falou contigo, e trouxe esperança, e Deus vai trazer provisão para você. Amém, Carlos? Na hora do louvor aqui, eu vi o Carlos assim, eu falei, e acho que você foi tocado por um desses louvores aqui, era Deus trazendo, falando, olha, vai dar certo, calma. O Luciano fez um momento aqui, profético, porque a palavra profética é a palavra de Deus dita na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Vocês estão me entendendo? Então, você fica achando que o profeta é aquele, que eu te digo, servo meu, eu vou te, Deus, eis que o Senhor diz assim. Olha, você não precisa nem mudar a voz, seja simples, quanto mais você não aparece, mais Deus aparece, quanto mais simples você é, mais Deus é glorificado. Quando você sai de cena e deixa apenas o verbo falar, apenas uma voz que clama no deserto, João Batista não estava querendo, ele era só uma voz que clamava no deserto, seja apenas uma voz, e fale da parte de Deus. Você pode edificar, geralmente alguns estão aqui para destruir, mas não, você está aqui para edificar é levantar. Aí de repente você traz uma palavra, lembra o irmão quem ele é em Deus. Existe a palavra profética da seguinte maneira: a profecia causativa e a não causativa. A não causativa é aquela que Deus fala, você só reporta e vai acontecer. Não tem nada a ver contigo, nada a ver com ele, vai acontecer. Essa é a palavra profética não causativa. E tem a palavra profética causativa, que é quando você chama a existência da palavra de Deus na sua vida. Quantos aqui podem liberar uma palavra de Deus para esse irmão que está do seu lado? Fala uma coisa da parte de Deus, fala uma palavra de Deus, fala uma promessa de Deus, chama a existência de uma promessa. As promessas são palavras proféticas, sim ou não? Fala para ele, fala, o justo não mendigará o pão. Olha aqui só, olha aqui, irmãos, isso aqui está coçando, irmãos. Eu fiz transplante capilar, e aqui coça, aí tem que dar uns tapinhos assim. Oh Deus, mas vamos lá, porque deu vontade de coçar.
Se me ver coçando, não deixa não, viu? Mas olha só, de repente, eu quero que vocês, irmãos, eu quero tanto que vocês aprendam algo que Deus me deu. Eu sou profeta, eu vim ensinar vocês a profetizarem. Eu sou pastor, eu estou aqui para ensinar vocês a pastorearem. Vamos fazer silêncio? Psss. Mas de repente, o que pode ser uma palavra profética? Você está sentindo que o irmão está... Você sentou do seu lado ali, aquele irmão, ou de repente você até sabe que o irmão está passando uma luta financeira. Aí você pode chegar para ele e falar assim: Adriano, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai no supermercado e vai comprar a picanha que você quer. Vai comprar o ovinho de palmito, que custa lá 20 e tantos reais. Que vai comprar um pote de açaí que custa tantos reais, 30 reais. O justo não mendigará o pão. Vai comer o melhor dessa terra. E ele toma posse. É uma palavra profética. Vocês estão me entendendo aqui? Eu sou muito usado para consolar. Eu tenho essas impressões. Teve aqui a irmã do Fábio, batera. Cadê o Fábio? Está conversando. Peguei você na hora. Como que é o nome da sua esposa? O nome da sua esposa? Elisa? Aleluia, aleluia. Cada marido tem que pensar desse jeito mesmo. Então tem várias misas aqui, amém? Mas olha só, Fábio, um dia sua esposa, quando caiu, olha o que é uma mulher que somente liberou uma palavra profética. Eu falei para o pastor Luiz, no dia que caiu o prédio da praça, ela falou assim, mandou um rádio: pastor, fique em paz. O diabo fez isso, mas isso só veio só para uma coisa, para a gente levantar uma outra arena lá. E vai ser mais linda, vai ser maior que o que tinha, e vai ser uma grande bênção. Eu falei para o pastor Luiz, não só ela, mas um cameraman, que era ímpio, também falou. E agora está se cumprindo, uma arena se levantada lá na Praça da Bíblia, tão linda como a Arena Bueno, e maior que a que tinha lá. E aí, olha aqui para mim. Aí ela poderia falar assim: falo ou não falo, digo ou não digo. Ela só mandou o áudio. E ela é bem pentecostal, pastor, vai dar certo. E olha, o negócio vai ser bonito demais, pastor. E fala para o pastor isso ficar em paz, que vai ter dinheiro e vai ser lindo e grande. Eu falei: eita glória. Não foi assim, minha filha? Foi desse modelo. Mas ela falou. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês querem fluir no profético? Experimenta perguntar para Deus se Ele quer te usar para abençoar alguém. Todo culto, andando na rua. Eu já falei para vocês, teve um dia que foi muito interessante, porque eu fiz um teste, se eu estava ouvindo ou não o Espírito. Fiz um teste. Eu estava num shopping, passei na frente de uma loja, vi lá uma moça pegando um monte de livro no chão, que caiu da prateleira, e algo me ocorreu. Eu olhei e me vi aquela imagem e me trouxe uma impressão. Eu, a minha esposa e minha filha, eu olhei e falei: eita, entrou alguém na vida dela e derrubou tudo, bagunçou tudo. Eu falei: vamos embora. Eu falei: Deus, fala mais. Aí passei na outra loja, virei assim, lá no Goiânia Shopping, tinha um garotinho sentado, abrindo as caixas, na frente da loja, um monte de caixa vazia. Eu olhei e achei, aquela imagem me chamou a atenção. Aí o Espírito Santo falou assim: e é que a pessoa que derrubou trouxe um vazio no coração dela. Eu: é mesmo? Passei na outra loja, aí eu olhei e falei: Deus, mas fala comigo. Aí eu vi umas pegadinhas de plástico pregadas no chão, com as patinhas de gatinho, de cachorro. Aí eu olhei e falei: eita, e alguém entrou lá, derrubou tudo, bagunçou a vida dela, deixou um vazio e deixou marcas. Aí eu falei: eita, Espírito Santo, como que eu vou fazer agora? É um sábado, como que eu vou lá falar? Aí eu conversei com minha esposa, falei: meu bem, acho que Deus está falando comigo. Ela: é. Eu falei: vamos fazer um teste? Vamos ver se o que Deus está falando é o que é para ser? E ela: não, eu quero ir no banheiro. Eu estou querendo ir no banheiro. Eu falei: não, mas vamos lá. Ela: então tá, vai lá. Aí voltei. Isso eu já estava lá no estacionamento, irmãos. Subi a escada. Falei: vamos fazer um teste, assim, teste mesmo. E aí eu falei, ela tem que estar lá sozinha. Eu estava sozinha lá na loja, falei: moça,
O Espírito de Deus me trouxe aqui para falar algo. Entrou alguém na sua vida, bagunçou tudo, deixou um vazio dentro de você e marcas profundas. Uai, começou a chorar. Só que ele era chique, né? Começou a enxugar assim, chorando. Falei, faz sentido para você? Chorando. E aí eu tive uma palavra de conhecimento, liberei uma palavra profética. Eu falei, eu quero falar que Deus me mandou aqui, porque Ele vai organizar tudo isso, que você está sentindo como se não tivesse chão, Ele vai trazer, né, Ele vai te preencher por completo, Ele vai, né, remover toda a marca e dor que está no seu coração. E passou uns meses, a loja fechou. Ou seja, Deus quer nos usar. Então, primeiro, pode subir aqui o tecladista, por favor? Então, o primeiro ensino aqui é o dom da profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Olha aqui para mim, queridos. Qualquer coisa falada em uma linguagem que você possa entender de uma forma inspirada, quando é inspirado por Deus, é uma palavra profética. Profecia é falar por inspiração divina. Pregações, ensinamentos, se forem ungidos, são palavras proféticas. Quando Deus falou para mim vender o restaurante, foi numa pregação que se tornou profética. Pastor Rigonato pregando sobre Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Naquela hora que ele estava pregando sobre esse texto, eu falei, é tempo de eu vender o restaurante. Uma pregação inspirada pode ser uma palavra profética para você. Por isso que muitas vezes você vê eu orando aqui, Deus, vai muito além das minhas palavras, quando eu estiver pregando. Vai muito além, porque eu posso estar falando um versículo, um texto, que não necessariamente é sobre o assunto, mas ele vai trazer uma resposta para algo na sua vida. Isso aqui é a palavra profética, né? Então, você pode escrever. Talvez você não é de falar um pouco tímido, escreva num WhatsApp. Irmão, sempre quando eu estou andando, lembro de ligar para alguém, eu ligo. Né, Ailton? Não sei porque que eu lembro desse Ailton, mas Deus quer. E não foi uma vez não, várias vezes eu liguei. Ele falou, pastor, mas por que você está ligando? Eu falei, estou ligando, quero te abençoar. E estava em alguma situação, alguma luta, vivendo. Esses dias para trás foi engraçado. Me veio um irmão, pastor Felipe, ele é lá do Peru, Lima. E dizem que vai coçar mais, para frente. Então, Eduardo, quando você fizer, vai dar coceira. E eu estou profetizando, você quer? Receba. Deus vai te dar, vai preencher tudo. Vai ter uma unção agora, eu vou liberar uma unção agora de preencher. Não, teve gente que falou que eu fiquei bonito, caneca. Eu falei, miserável. Né, Márcio? O Márcio é bonito, careca, mas eu não. O Márcio está bem, cabeça bonita, morenão, tal. Eu não, eu tive que colocar. Mas olha só. Liguei para esse pastor Felipe. Sabe o que estava acontecendo? Ele passando uma luta tão grande, que ele falou assim, pastor, foi a minha esposa ou meu pai que te avisou? Eu não foi ninguém não. Não, quem que falou? Eu falei, não foi, em nome de Jesus. Como diz as crianças agora, amém Jesus. Meu filho está com essa, quando ele não pode falar eu prometo, né? Ele fala amém Jesus. E ele falou, mas como? Porque me ocorreu. Deixa eu falar aqui para vocês. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 31, todos podem profetizar. Cada um segundo a sua fé. Tem gente que tem uma medida de fé muito grande. Outros menor. Um dia o Carlos estava comigo numa das viagens missionárias. E os exploradores que quiserem ir comigo, nós vamos ter umas viagens aí ano que vem, amém? Vocês dão o seu nome para estar junto. Amém, Anaide? Não sabe você ir comigo, né? E aí o Carlos estava lá, Deus falou com ele. Falou, aquele irmão lá, ele é empresário. E ele tem uma mecânica. Só que olhou para a mão dele, ele queria chacar, a mão dele estava limpa. E não tinha cara de mecânico. Aí ele falou, Aí ele falou, vou devagarzinho, tateando.
Sabe quando você está assim num rio de água turva que você não sabe? E aí, o senhor tem uma empresa? Tem uma empresa, eu sou empresário, tenho uma mecânica. Aí ele falou, por que eu não falei? Imagina, você chega, aí ele cresceu, quando falou que tinha mecânica, falou, isso que te digo, servo meu. E aí ele rasgou lá. Mas imagina só se ele chega e fala, você tem uma mecânica. E ele tem, e não é? Se você precisar de arrumar o seu carro, nosso pastor Rodrigo aqui tem uma mecânica, amém? Vai lá, abençoa ele. Falei, pastor, de Deus demais, essa palavra profética não é de Deus? Enfim, e aí, ele liberou a palavra. Mas eu creio, cada um na sua proporção, cada um na sua medida. Mas olha aqui para mim, experimenta dar ouvidos para o Senhor, porque Ele fala. Nós é que não focamos nele. Em todo tempo, Deus fala. Em todo momento, Deus fala. Como é que Deus fala? Pensamentos que te surgem do nada, que estão alinhados com a palavra de Deus. Pessoas que te vêm, a mente fala, Deus, tem alguma coisa para eu orar por essa pessoa? E pode ser que Ele coloque algo. Só que aí nós ignoramos. Vem pensamentos, Ele usa. Não, deixa eu te falar algo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Sempre quando eu faço isso, Deus me usa. Sempre. Fala, Senhor, eu estou aqui, me usa. Eu falei de você aqui, Mateus. Você chegou atrasado, eu estava lá embaixo, bebendo água. Deixa eu falar algo para vocês. Deus quer te usar. Vocês viram o teatro aqui? Cada um foi usado de uma maneira, sim ou não? Considere que Deus quer te usar. Seja intencional. Porque o Espírito Santo fala com você o tempo todo. Seja ousado. Seja intencional. Faça o teste. Experimente. Sabe como que eu faço? Eu falo, olha, Deus me trouxe. Eu estou com a impressão aqui da parte de Deus. Vê se faz sentido para você. Aí eu falo. Se fizer sentido, bem. Se não fizer, amém. Mas Deus vai amar a sua ousadia. E Ele vai começar a te levar a crescer em fé. Vocês estão comigo? Todos nós podemos crescer nessa experiência, nessa palavra profética. Mas olha só, gastei mais tempo aqui, vou ser mais breve nos demais. Dom do ministério, que é o dom do serviço. Porque quando você pensa ministério, você pensa apenas pastor. Mas esse ministro aqui, a palavra, no grego é diaconia, que significa serviço prático. Olha, os servos. Olha, um servo pode ser muito usado por Deus. Servos. Quando vocês forem servir, fica na porta, fica lá orando em línguas baixinhas. Alguém chega, chamou atenção, você pega na mão dele, fala uma palavra abençoadora. Você está servindo. Mas caiu aqui uma água no chão, vai lá e limpa. Pode ser que alguém esteja olhando para você e fala, gente, e aquele ato de limpar ali, fale com a pessoa. Aquele simples ato, você está na projeção, faça com excelência. Pergunta para Deus como é que você pode fazer. Você pode surpreender. De repente servindo aqui, Deus te dá uma direção, você escreve um papelzinho, entrega para cada um. Imagina só, o próximo servo aqui, separar 800 papéis proféticos e liberar uma palavra profética para cada um que entrar. O que você for entrando aqui e falar, eu tenho uma palavra de Deus para você, receba. Um servo, ali servindo no estacionamento, de repente um dia, falando, eu vou presentear aqui alguém, eu vou lavar o carro dessa pessoa. Vou lavar 3 carros aqui, nós vamos organizar a minha célula aqui, nós vamos servir desse jeito. E aí o irmão chega lá, o carro estava sujo, ou um visitante, imagina só, ele fala, nossa, de repente ele não tinha o dinheiro para lavar o carro, mas um servo de Deus, que ouve do Espírito, vai lá e limpa o carro para ele, joga uma água direitinho, deixa o carro limpinho, encerado. Uau!
Ei, pastor, usa esses irmãos. Vocês estão me entendendo? Ou fazer uma mesa da ceia, ou um teatro como fizeram aqui, coisas práticas. Pessoas que servem no som, pessoas que servem, projetando nas portas, um trabalho físico. A Bíblia diz que se temos dons de ministério, devemos nos dedicar a ele. Faça com excelência. Esse ministério, portanto, não é um dos ministérios como o de apóstolo, mestre. Ao contrário, trata de um ministério segundo o sentido próprio da palavra: ajudar e servir. Você pode fazer isso na célula? Sim ou não? Sim. Terminou a reunião, você fala para o líder: não, você não vai arrumar isso aqui sozinho não, eu vou te ajudar. E sempre você vai estar lá ajudando ele, chamando o outro para ajudar. E serve lá, e organiza a casa, e os anfitriões digam amém. Vejo que tu és profeta, pastor, que a minha casa está ficando, eu sozinho para arrumar as coisas. Eita, tem profeta nessa casa. Fala, Deus. Terceiro, o dom de ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Algumas pessoas, não é que ele tem um ministério de mestre, que ele é culto e que é versado na Bíblia, não, mas ele sempre tira ensinos de situações. Se você tem essa personalidade, então faça mais ainda. Ensine, traga princípios. De repente você pode falar, sempre quando acontece algo assim, quando a praça da Bíblia caiu, eu profetizava, porque era o meu dom, consolando o pastor André, ou o pastor Luiz, ou o pastor Naô, trazia o consolo. Mas você está lá na célula, então que você traga princípio. De repente acontecem situações lá que você possa ensinar os mais novos, trazendo ali um ensino da parte de Deus. Amém? A equipe de louvor pode subir. Quarto, o dom da exortação, do encorajamento. Alguns ficam achando que exortação é danar. Não. Esse exortar aqui é encorajar. Olha só, no grego, a palavra é parakaleo. Parakaleo. Eu creio que é melhor compreendido como encorajar. Então, quem tem esse encorajar, é você colocar coragem no coração das pessoas. Você encorajar a pessoa, de repente ele está passando por um desafio, você fala: olha, eu quero falar para você que você vai conseguir vencer essa luta no seu casamento. Fica firme. E encoraja a pessoa, e a pessoa fala, de repente daquele dia está ali desanimado, pensando em desistir, mas você vai lá e coloca coragem no coração daquele casal. Esteja atento. E olha aqui para mim, o melhor dos dons, sabe o que é? É porque não é para você, é para abençoar os outros. O dom nunca é para você, é para você, preste atenção, buscar em Deus para abençoar o outro. Isso tem a ver com o Senhor, sim ou não? É você servir o próximo. Bem, a verdade, todo aquele, escuta o que eu estou falando, todo aquele que procura ser zeloso com um dom espiritual, um dom de serviço ou um dom ministerial, ele está amando o próximo. Quando você exercita, isso é amar o próximo. Só que preste atenção, olha aqui para mim. Aquele que dá uma água ao profeta receberá o galardão do profeta. Ou seja, quando você se dispõe a exercitar o seu dom e a servir, você será recompensado. Quem crê diz amém. Quinto, o dom da contribuição. É bom ter gente que tem esse dom perto da gente, aleluia. Então, se você conhece alguém, me apresenta ele, amém? Para estar junto. É aquelas pessoas que contribuem. Quando está alguma coisa lá, um celeiro, quanto que é? Esse LED aqui veio de um irmão que tem esse dom, o Ica.
né? Vários irmãos aqui também participaram. Teve um que deu 20, outros 2 que deu 5, outros tantos que deu 2, outros tantos que deu 1.500, outros tantos que deu 1.000, outros tantos que deu 500, outros tantos que deu 300. Esse irmão deu 50 mil. Ele falou, quanto? E ele nem perguntou, ele perguntou para mim quanto que estava faltando. Um dia que ele veio aqui, eu falei, está faltando 50. Aí passou um tempo, ele foi, passou um mês, falou, pastor, ofertei 50 para ter. Mas vários irmãos da sua proporção ofertaram. Está aqui hoje. Pastor, isso não tem nada de espiritual. Querido, é assim, quando a gente quer brincar com algo, a gente pede para Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Coisas supérfluas, Deus não é aquele que dá só a cesta básica, não. Alguém aqui quer só viver de cesta básica? Alguém aqui quer só viver de cesta básica? Terra. E quem quer comer o melhor dessa terra, diz amém. Amém. Isso aqui é um ato profético, para que você cresça em fé e possa ver que agindo Deus, quem impedirá? Nós levantamos aqui uma oferta muito grande, 95 mil. Nunca teve uma oferta dessa aqui nesse prédio. Numa campanha, 95 mil, porque os irmãos são generosos, a grande maioria. Então, se você tem, contribua. Pastor, quando eu for rico eu vou contribuir. Não, se você não for fiel no pouco, você não vai ser colocado no muito. Então, se você tem pouco, contribua com o seu pouco. Amém, jovens? Aprenda a contribuir, nem que seja 50 centavos, R$1, R$2, mas não vem de mãos vazias, porque como é que Deus vai te colocar no muito, se você não consegue servir no pouco? Vocês estão me entendendo? Não perca a oportunidade. Pastor, não tem nada, quebradinho, liso. Então vem da sua casa para cá a pé, que você vai achar menos uma nota de R$2 ou uma moedinha de 50. Eu lhe garanto. Vem andando e orando, você vai achar. Aí você vem orando e acha uma de 100. Me dá o testemunho depois. Falou, pastor, aí eu dei 50 centavos, fiquei com 99,50. Ô miserável. Vai ter outro dom então, não vai ter o dom de contribuir. Brincadeira. Mas olha só, então que você seja esse. Fala para Deus, fala, eu quero ser esse. Eu tenho vários irmãos que servem o meu ministério. Teve um que me deu um carro uma vez. Um carro. Fui várias vezes abençoado. Várias. Foi um irmão. Outro irmão. E tantas coisas. Deus quer te usar para abençoar o irmão lá na sua célula. Deixa Deus te usar para contribuir, pagar uma conta de energia, pagar um lanche, chamar ele para jantar lá na sua casa, paga um churrasco, compra picanha, chama o irmão da sua célula, chama o seu líder, seu discipulador. Seja alguém que vai contribuir. Fala amém. Agora eu quero saber, você está querendo ser o que come o churrasco ou o que faz o churrasco? O que dá o churrasco? Seja esse. Porque melhor é dar do que? Então olha aqui para mim, irmãos, isso aqui é uma máxima. Todo crente tinha que manifestar esse dom. Generosidade. Todo crente. Experimenta chegar para o seu pastor de rede. Fala, está precisando de quantas inscrições aí que não tem? Chega o pastor de Marcos Início de Jovens. Quantas inscrições está precisando aí para o encontro? É assim. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Sexto, penúltimo, dom da liderança. O que preside, o que lidere com diligência. Então os líderes aqui são esses, mas tem tantos outros aqui que foram chamados para liderar. Olha aqui para mim, você lidera um cargo lá na empresa que você trabalha, por que não na igreja? Lá na sua empresa, você é um empresário, por que não na igreja? Você é pai de família, você já lidera uma pequena célula que é a sua casa, por que não na igreja?
Tinha um aqui, um líder no teatro, que foi direcionando. Querido, se tem algo que vai ser recompensado, são aqueles que se levantam para a edificação da igreja. Esses receberão cêntuplo de casas. É o que diz a Escritura. Deus quer te abençoar. Se disponha a liderar, a servir, a conduzir. Por último, o dom da misericórdia. Quem exerce a misericórdia, exerce com alegria. Então você tem que exercer misericórdia, não reclamando. É igual o pastor da 100ª ovelha. Viu que ela tinha perdido, foi lá e exerceu misericórdia, foi atrás dela, pegou, jogou nas costas, mas ele não veio reclamando, ele estava alegre. A misericórdia também não serve. Não, eu vou te ajudar, mas derruba mais bolo não. Então que a gente é assim, não é? Sim ou não? Não, exerça a misericórdia com alegria, e aí sim grandes coisas. Vamos ficar de pé? Vai acontecer com você. Pergunta aí para o seu irmão aí do lado. Fala assim, qual que é o seu dom? Pergunta para ele, qual desses você se encaixou? Pergunta para ele, fala assim, qual que você é mais apaixonado? Qual que você gosta de fazer? Qual que te empolga mais? Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, queridos. Preste atenção em algo. Pastor, eu quero mais dons. Que maravilha. Quanto maior a responsabilidade, maior a recompensa. Os apóstolos, exceto João, todos morreram, se tornaram mártires. Mas você sabe qual que é a posição deles no céu já? Que já foi dito por Jesus. Olha aqui para mim, preste atenção. Os apóstolos foram intensos junto com Jesus. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles irão sentar no trono, irão julgar as 12 tribos de Israel. Muito foi cobrado, muito foi dado. Amém? Mas, a respeito dos dons, você não tem que forçar, seja você mesmo. O dom que Deus te deu, você vai fluir, vai ser natural. Se tem um desses que você identificou, então entenda, vai ser natural e você é único. Cada um tem a sua característica. Agora olha aqui para mim, isso aqui não está na revista. Tem hora que você fica bravo porque o irmão não manifesta o seu dom, porque você faz, porque Deus te deu em casa. Não fica cobrando o outro, não, porque o dom dele talvez é outro, que você não tem. Cada um faça conforme o dom que você tem. Não seja condenador, acusador, mas se alegre e veja a virtude que o seu irmão tem. Honre o seu chamado, responda o seu chamado. Feche agora os seus olhos. Comece a invocar o nome do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Usa-me na edificação da igreja. Mostra para mim qual é o meu lugar, qual que é o meu papel. Abra a sua boca, ore, vamos ter um momento de oração. Ore, não converse agora. Ore invocando o Senhor. Aumenta a sua voz. Faz mais uma vez. Oh Espírito de Deus. Onde houver Nós andamos juntos em teu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Por toda a terra Vamos cantar essa canção. será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o sol da sua igreja. está
servos podem ir passando, enquanto nós cantamos a canção, vai passando entre as fileiras, ver se alguém ainda não tem os elementos da ceia. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Estamos juntando. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do Aleluia. Repete após mim e fala assim: eu sou parte do corpo de Cristo e eu quero edificar a igreja do Senhor com o meu dom espiritual, de serviço e de ministério, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Alguém está sem o elemento da ceia? Todos receberam? Aleluia, só tem um ali. O pastor Rodrigo vai fazer a confissão aqui do pão. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma irmã ali, ó, que tá sem, ó. Uma irmã aqui no meio. Aqui. Levante o seu pão. Fala assim: esse é o corpo de Cristo, que foi moído, que foi partido em favor da minha vida. Por meio desse corpo, eu recebo vida, saúde, paz, alegria, prosperidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu recebo da vida de Cristo. Ele me deu tudo aquilo que era dele e recebeu tudo aquilo que era meu. Fala: eu vivo em novidade de vida. Eu desfruto das bênçãos do Senhor por meio do corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz em meu favor. Fala: eu tenho paz com Deus. Fala: eu tenho os dons espirituais para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Erga o cálice, repete após mim. Fala assim: este cálice é o sangue de Jesus, é a nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão. Ao tomar deste cálice, eu desfruto de uma vida ativa na igreja, no corpo de Cristo, porque eu sou perdoado, justificado, santificado e purificado. Por isso, eu estou apto a ser usado como instrumento afiado na edificação da igreja. Ao tomar deste cálice, eu desfruto de uma vida abundante no Senhor Jesus. Amém? Coma do pão e beba do cálice e desfruta dos benefícios da ceia da nova aliança.
Deus abençoe os irmãos, uma semana poderosa, abençoada. Conto com você amanhã nas nossas lives, na nossa oração. Grande abraço. Semana poderosa no Senhor.